Uma ilha assombrada, cheia de bonecas assustadoras. E um homem que foi perseguido por ser uma pessoa diferente. Isso é o que você verá no vídeo de hoje. E se você curte o canal Castor Curioso, peço a você uma ajuda simples. Você só precisa dar uma curtida no vídeo e, se não for inscrito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se prepare que no vídeo de hoje veremos histórias reais que irão te deixar sem palavras. A Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é localizada nos canais Xochimilco, ao sul da cidade do México. E o canal Xochimilco é muito conhecido por suas belas paisagens e pelas suas coloridas trajineiras, que é uma espécie de canoa toda decorada. Além disso, tem as bandas mariachis tocando música o tempo inteiro, deixando assim o local muito animado. E ao longo do caminho é possível admirar as chinampas, que são uma espécie de jardins flutuantes. Mas se prolongarmos um pouco mais a viagem, podemos perceber que a bela paisagem começa a mudar, e toda aquela beleza se transforma em um cenário digno de um filme de terror. Pois estamos se aproximando da Ilha das Bonecas, que é um local cheio de histórias e muitos mistérios. E ao atracarmos na Ilha das Bonecas, podemos perceber várias bonecas penduradas, algumas sujas, deformadas, queimadas e deterioradas pelo tempo. E é claro que essas bonecas não foram parar na ilha sozinhas. Segundo a história, um homem conhecido como Don Julián era zelador dessa ilha, e no início dos anos 50 ele abandonou sua família para viver na ilha. E a história conta que isso aconteceu após ele encontrar o corpo de uma menina que havia se afogado. E dizem que ele ficou muito triste por não poder fazer nada. E ele então construiu uma cabana e passou a morar no local sozinho no meio da mata. Mas então, em um certo dia, enquanto ele pescava, ele encontrou uma boneca flutuando próximo ao local onde ele havia encontrado o corpo da menina. E ele logo pensou o seguinte, que a boneca era daquela menina que havia se afogado. Então ele resolveu pendurar essa boneca em uma árvore, como uma espécie de homenagem para a menina que havia falecido. E segundo a lenda, desde que ele pendurou a primeira boneca, outras bonecas apareceram misteriosamente boiando no rio. E a partir daí ele passou a pendurar todas as bonecas que ele encontrava. E segundo Don Julián, as bonecas eram possuídas por espíritos de outras crianças. E por isso, ele encheu a ilha de bonecas, para tentar agradar os espíritos que ele escutava na ilha. E a ilha ficou repleta de bonecas, deixando assim a ilha com uma aparência muito bizarra. Porém, a história ficou ainda mais bizarra. Don Julián faleceu no início do ano de 2001, de uma forma muito estranha. Ele foi encontrado morto por afogamento, e o pior é que ele foi encontrado exatamente no mesmo local em que ele dizia ter encontrado o corpo da menina. E mesmo após a morte de Don Julián, muitas coisas estranhas acontecem na ilha. Segundo alguns moradores, às vezes é possível ouvir sussurros e choros, e às vezes vozes infantis chamando quem se atreva a navegar próximo à ilha. E há quem diga que as bonecas ganham vida à noite, abrindo os olhos e sussurrando uma para as outras. E até nos dias de hoje, há relatos de turistas que dizem ter ouvido bonecas chorando, como se fossem bonecas de pilha. E mesmo com essas histórias, a ilha é muito visitada, e os turistas fazem questão de levar bonecas para fazerem parte da decoração do local. E fazendo isso, de certa forma, prestam uma homenagem, dando assim continuidade ao legado de Don Julián. O espetáculo Pinhead. No início dos anos 1900, as pessoas que nasciam com alguma deformidade ou deficiência poderiam facilmente ser abandonadas pelas suas famílias, ou escondidas em porões, e até mesmo serem vendidas para o circo. E esse foi o caso de Schlitz, pois ele nasceu com uma condição chamada microcefalia,
E as crianças que nascem com essa condição têm o crânio menor que o normal. E essa mesma condição, há algum tempo atrás, ficou muito conhecida aqui no Brasil, por causa do Zika vírus, que era uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E essa condição causa vários danos mentais. E até hoje, muito pouco se sabe sobre a infância de Schlittz, exceto que ele parece ter nascido em 1901, talvez no Bronx, em Nova York. Isso tudo de acordo com o que diz sua certidão de óbito. Seu nome de nascimento também não se sabe ao certo. Pode ter sido Simon Mitz ou Schlittz Surtz. Mas os relatos sem fundamento variam muito, não se sabe ao certo. Isso porque ele foi passado entre muitos pais adotivos ao longo de sua infância. Mesmo sendo adulto, Schlittz só conseguia falar algumas frases curtas, pois ele tinha a mentalidade de uma criança de 3 ou 4 anos. E o que chamava muito a atenção era sua cabeça, que era menor que o normal. E seus cuidadores ainda cortavam seu cabelo de forma que desse destaque ao formato de sua cabeça. E isso deixou ele conhecido como Schlittz, o espetáculo Pinhead, ou cabeça de alfinete. E a sua apresentação basicamente era contar de 1 até 10. E sempre que ele fazia isso, todos riam dele. Além disso, ele era muito ativo e gostava de dançar e tinha facilidade de imitar gestos de outras pessoas. Apesar de Schlittz ser homem, ele passou toda a sua vida se apresentando como mulher. Porém, o motivo dele usar vestido era porque ele era incontinente e tinha que usar fralda o tempo todo. E o vestido, na verdade, era para facilitar na hora de trocar a fralda. Schlittz se tornou muito famoso e passou por vários circos, mas seu auge foi em 1932, ano qual ele participou de um filme chamado Freak, que era uma trama de amor e traição que se passava em um ambiente circense. You. If you're a good girl, when I get to Paris, I'm going to buy you a big hat with a long, beautiful feather on it. E nesse filme, por muitas vezes, Schlittz roubava a cena, com seu jeito inocente, e acabou virando um dos favoritos do elenco, e mais tarde do público. E quem conheceu Schlittz o descreveu como afetuoso, exuberante e sociável. E mesmo sem saber falar e usar vestido, ele se tornou de certa forma uma estrela. Após sua estreia no cinema, Schlittz caiu na estrada e fez várias apresentações em vários lugares do mundo. E um homem chamado George Surtz, em 1936, adotou Schlittz. Daí surgiu seu sobrenome, Schlittz Surtz. E segundo informações, ele amava Schlittz e cuidava como se fosse seu filho de sangue. Porém, em 1965, infelizmente George Surtz faleceu, e a guarda de Schlittz passou a ser da filha de George. Mas ela não quis cuidar dele, pois seria uma tarefa muito difícil. Então ela resolveu internar ele em um hospital psiquiátrico em Los Angeles. E lá ele ficou por 3 anos e ficou muito triste, pois lá ele não poderia se apresentar. E essa situação fez ele entrar em uma depressão profunda, pois no circo era onde ele havia encontrado um lar, e era a única vida que ele conhecia, pois o hospital era um lugar frio e muito hostil. Mas em um certo dia, por coincidência, um engolidor de espada chamado Bill Unks, enquanto se apresentava no hospital, reconheceu Schlittz e convenceu a instituição a deixá-lo cuidar de Schlittz, pois seria o melhor para ele. Então o hospital permitiu, e Schlittz voltou a se apresentar. E Schlittz se apresentou por algumas vezes, antes de se aposentar em um circo de Los Angeles. E mesmo depois da sua aposentadoria, Schlittz gostava de se apresentar em praças e divertir as pessoas, enquanto alimentava pombos e patos em uma praça de Los Angeles. Schlittz morreu em 1971, aos 70 anos. Porém, ele não tinha nenhuma fortuna, nem casa, e nem pôde pagar por uma lápide decente. E só em 2007 que um fã arrecadou dinheiro para colocar uma lápide decente em seu local de descanso. Schlittz era deficiente, tinha a mentalidade de uma criança, e mesmo assim impactou milhares de pessoas ao longo de sua vida. Galerinha, obrigado por assistir, e se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!